Vamos falar. Vamos aproveitar. Quer saber de Flamengo e Vasco, né? Não é Flamengo, exatamente. É porque nós tivemos um clássico. E 2 times carioca. Carioca ontem. Né, meu compadre? Então, ou seja, temos 2 clubes para falar. E, enfim, já que você já falou de Arthur e tal, não sei o quê, acho que, porra, ele jogaria no lugar do Jorginho hoje? Ele jogaria no lugar do Saul? Ele jogaria no lugar do De La Cruz? Ele jogaria no... Talvez no do Alan ele jogaria. Sim. Sei que Talvez no jogo de ontem... ele jogaria. No jogo de No lugar do ontem... Pulgar ele jogaria? Não. No jogo de ontem, ele não jogaria no lugar nem do Gumora, nem do Barros. Jogaram muita bola diante do Flamengo. Ainda tem o Tietchan machucado. Agradece ao Alan. Para de Vamos falar palhaçada. sobre Vascão isso. jogou, Não, foi o agradece alô, ao Alan. rapaziada do Vascão, que ficou chateada comigo há um tempo. Hoje eu tô aqui pra defender o Vascão. O Vascão jogou muita bola contra o Flamengo. Não, calma aí também. Jogou muita... Cara, não adianta, cara. Não adianta. Não jogou, o Vasco não jogou bem ontem. O Vasco... Cara, Eu acho que quando coisa que você fazer, fala cara. assim, jogou muita bola, pra mim o time tem que sair no mínimo com a vitória. Muita bola. Tipo, não jogou muita bola, irmão. Desculpa. Não jogou. Você vai cobrar Os caras quem, fizeram o que Gui? tinha que Você ter vai feito, cobrar cara. quem? Ele não cara? jogou. Os caras O Vasco não jogou muita bola. Se ele jogar ele só jogou essa bola, ele só conseguiu prender o Flamengo, porque é o Flamengo. Se ele jogar essa mesma bolinha contra o quem é o próximo adversário do Vasco hoje? Bahia. Se ele jogar essa mesma... É fora? Agora no São É aqui, Januário. Caldeirão, Enfim, lotado. independente de qual lugar for. Bahia é um time frouxo, mas enfim. É. Mas enfim. Tá bem que nem um baiano vê a gente. Mas, né? cara, não... Vai perturbar o baiano, é sinistro. Mas assim, Pode se ele empurrar. jogar essa mesma bola que ele jogou contra o Flamengo, ele perde pro Bahia, cara. Até porque contra o Flamengo, o Eurico conseguiu montar uma cultura dentro do Vasco que contra o Flamengo é um Pode campeonato perder à pro Flamengo. parte. É a parte, é O final. Vascaíno hoje acha que empatar com o Flamengo é vitória. Pô, eu sou prova, tu sabe que eu tava trabalhando no jogo ontem. Acabou o jogo, tinha a torcedor do Vasco, viu a gente lá da Flamengo TV e falou assim: o Vasco é foda! E o jogo foi 1 a 1. O Vasco Cara, o torcedor do Vasco... E o jogo cara, foi 1 a 1, O torcedor gente. do Vasco, a realidade do Respeita torcedor o do Vasco hoje em dia, mano, é perder, mano. Aí como, pô, vê o Flamengo. O Flamengo hoje tem uma pompa, pô, time que... A qualidade do elenco, futebol que é jogado, aí empata com o time desse. Aí os caras, porra, Vasco já tá com... Mas é tudo. O torcedor do Vasco, quando ganha o jogo, parece que já vai final de campeonato. E que não ganha já tem tempo, né? Já tem 2 anos que não ganha o Flamengo. Mas assim, o Andrei, eu tava vendo uma entrevista dele num podcast no Charla, e ele tava falando que em 2019, aquele 4x4, lembra? Que surge a famosa frase do Bruno Henrique, estamos em outro patamar. Sim. No vestiário, pós-jogo, era clima de vitória, mano. Caralho, o Vasco jogou pra caralho. O Vasco empatou o jogo no último lance, cara. Isso é clima de vitória. E o Ribamar ganhou até música. Hoje tem gol do Ribamar. Cadê? Bota no cavalo. Ribamar, hoje tem gol do Ribamar. É o Ribagol, pô. Cadê? Dá pra sair aí? Duvido, vai lá. Vai, cadê? Ih, tá desafinado. Ih, embolou, embolou com a voz. Hoje tem o do Ribamar. Ribamar. Hoje tem o do Ribamar. Ribamar. Valeu, Por velho. onde anda Ribamar? Por onde anda? Ninguém sabe. É uma boa pergunta. Deve ter virado ajudante de Aí, demorou, mas a gente tira, pô. Tá fazendo alguma obra boa. Me deixaram na Copa dos Leões. Mas vamos falar sério, cara. Vamos falar um pouquinho sério do Enfim, jogo. olhando a perspectiva do Vasco, assim, de jogo, eu acho que o Vasco ainda ele tem a comemorar o primeiro tempo que o Vasco fez, né? Que o Flamengo ele começa tentando impor o estilo de jogo logo no início, os primeiros 10 minutos, o Flamengo faz 1-0, mas logo depois o Vasco, eu acho que, eu vinha falando até contigo em off, que eu acho que o Flamengo tomou um susto com a postura do Vasco no primeiro tempo, marcando alto. O Flamengo não conseguiu ter aquela tranquilidade. Porque você sabe, a melhor forma de você parar o time do Flamengo hoje é você conseguindo encaixar essa marcação alta. Porque o Flamengo tem uma linha defensiva de qualidade. Que se deixar eles pensarem com o espaço, com certeza eles vão achar alguém. Eles vão achar algum bom passe, um lançamento, uma virada de bola. E o Flamengo vai progredir e vai conseguir chegar no ataque e transformar isso numa chance de gol. E o Vasco conseguiu encaixar isso muito bem a partir dos 10, 15 minutos ali do primeiro tempo.
criou oportunidades de gols, chegou ao empate, né? Continuou por mais até o fim do primeiro tempo, mantendo a mesma postura, o Flamengo um pouco receioso, até por isso mesmo, surpresa, porque o Flamengo não está acostumado a times que o marcam alto. Então, claro, você vai falar, pô, beleza, tem que ter um treinador, o Flamengo tem que treinar para situações de jogo, tudo bem. Deve treinar, só que o Flamengo é um time hoje que é refinado, tem uma qualidade, é refinado, não tem um jogador grosso. Então é muito difícil você, o cara... mesmo fazendo marcação-pressão, não sofrer. Enfim, eu acho que é isso, a perspectiva do Vasco foi muito boa, né? Conseguiu e tal, e foi pro intervalo. Só que, cara, após o intervalo, o Flamengo conseguiu encaixar o jogo dele, né? O Flamengo consegue encaixar o jogo dele. Eu acho que o Felipe Luiz, ele demora a mexer no time, né? Botar o que a gente chama de cavalaria, né? Pode falar. Só dar uma ideia aqui, meu pai falou aí, meu pai ficou famoso também, negócio lá que eu falei Aí ele mandou que tem nada pra molhar a palavra. Eu vou contar o que aconteceu pro senhor. A gente não vai falar não, mas já que o senhor perguntou qual foi a situação. Chegamos triste, aqui, já um pouco a gente chega, porque é questão de trabalho, a gente chega um pouco similar. Vamos pedir no Zé Delivery. Tem, né? Tem. Mas tá... Vamos pedir lá no Zé Delivery? Aí vamos. Aí pediu lá. Zé Delivery, patrocina a gente. Aí ele pediu no Zé Delivery. Aí o que aconteceu? Situação. O endereço lá que fica salvo é lá da casa dele, lá no Califórnia, lá em Bangu. Quando eu olhei, tá saindo da Rua da Chica. Eu falei, puta, 5 minutos faltando pra começar o programa, porque ele viu que tá entregando lá na casa dele. Aí minha mãe recebeu. Ela que deve estar tomando gelo vendo a gente. Só não tá porque tá muito gripada, minha mãe saiu de casa, ela tava então, bem o Ney tá tomando esse gelo. Meu pai não chegou ainda, tá alguém vai tomar esse gelo, mas não vai ser esse alguém vai ser eu quando chegar. Ele tá assistindo ele? Ney tá assistindo? O diretor falou que é o Bernardo. Pô, meu filho tem um ano. Aí não. O Ney tá assistindo? Mas enfim, na semana que vem vai tá ter trabalhando, talvez não esteja não. Agora não, vai ver. Se ele estivesse vendo, já chega em casa feliz, né? Pô, por isso que já pra então é isso, chegou e enfim, hoje o gelo ficou em Bangu. Não chegou, e não na Sulacap, que é onde a gente tá gravando aqui. Mas semana que vem vai ter, ele vai editar o endereço ali, semana que vem vai ter um negocinho aqui de novo. Hoje, infelizmente. Mas vamos voltar voltando a falar assim, do clássico, o Vasco, o torcedor, como eu disse, o torcedor tem que estar feliz pelo primeiro tempo que o time fez, muito bom, mas ninguém consegue marcar alto 90 minutos. Eu acho que talvez isso tenha pesado e no segundo tempo o Vasco não conseguiu manter o mesmo jogo. Né? Então, marcou bem. O Vasco marcou muito bem. Continuou marcando muito bem. Mas desceu as linhas e chamou muito o Flamengo para o campo. Que se o Flamengo... E por isso a minha crítica ao Vasco, tá? Porque se você tem um time da qualidade do Flamengo e você baixa muito o bloco de marcação e você chama mais ele para dentro, se o Flamengo tiver um dia bom, cara, você vai perder o jogo. Isso é fato. Você vai perder o jogo. Não, Juan, mas eu discordo de você porque eu acho que porque a gente não está acostumado a ver o Diniz com essa atitude. Foi só contra o Botafogo, né? Que o Vasco também baixou um pouco as linhas. Mas o Vasco foi também perigoso contra o Flamengo, né? Eu sou flamenguista, mas tem que assumir. O Vasco jogou estrategicamente. O Vasco empatou o jogo. O Vasco não jogou para ganhar o jogo, isso é certo. É isso que eu tô querendo dizer. Eu não tô criticando o Vasco, eu só tô falando que mas o jogo do Vasco recuou, não foi para vencer, pô. O Vasco recuou e tentou, tipo, numa bola ali saindo com o Ryan, com os pontas, né, com o Nuno, tentar matar o jogo, pô. Então, levou perigo depois, né, com o Matheus França também, com o próprio Ryan, entendeu? Esse foi o cenário do jogo. Então, é assim, eu concordo com a... Então, olha só, e só para finalizar, e eu não concordo, cara, desculpa, porque por mais que eu seja rubro-negro, eu acho que o tamanho... Onde o Vasco tá na prateleira, o tamanho do Vasco, cara, desculpa, não é tamanho pra vir no Maracanã e jogar fechado e comemorar 1-1, porra. Mas eu discordo. Mas então, tá assim, eu tenho duas visões sobre o jogo. Eu concordo com a análise que tu fez ali, principalmente do primeiro tempo. Só que o ponto, acho que é o seguinte, o Vasco, ele tem que comemorar o ponto, na minha visão, pelo seguinte... você pega os times que estão na parte de baixo, o Vasco hoje, a briga do Vasco hoje é para não ser rebaixado. Você pega os times que estão na parte de baixo da tabela, quantos times vão tirar pontos do Flamengo? Como o Vasco tirou. Quantos times vão conseguir pontuar diante do Flamengo? O Vasco pontuou. Mas tem um porém. E quantos times
o Flamengo, que tá abaixo da tabela, o Flamengo vai deixar de vencer. Não, mas porém, é o clássico. Não, mas esse é o ponto que eu quero dizer o seguinte. O Flamengo, dificilmente ele ganhou de Vitória de 8 e ganhou lá no Barradão. O Flamengo ainda já ganhou do Juventude as duas vezes. Uma goleada de 6. O Flamengo, ele ganhou o Grêmio um jogo lá e empatou aqui. O Flamengo ele perdeu pro Santos, aí tudo bem. E vai ter outro jogo no Maracanã, que acho que dificilmente perde. Aí você pega o Fortaleza. O Flamengo goleou aqui. O Flamengo goleou aqui, vai jogar lá, ou seja, ainda. tem grande chance de vencer hoje. Poucos times vão pontuar contra o Flamengo. E o Vasco pontuou nos 2 turnos. Empatou os 2 jogos. Então, acho que é por isso que o Vasco tem que comemorar. Porque é ponto que os outros times que estão brigando com ele dificilmente vão conquistar. E o outro ponto é o seguinte, concordo com tua análise do primeiro tempo. O Flamengo é melhor naqueles 5, 10 primeiros minutos até fazer o gol. Depois o Vasco melhora no jogo, o Vasco reage, chega até o gol de empate, termina o primeiro tempo melhor que o Flamengo. Só que aí, o segundo tempo para mim é bem claro, material humano. Porque o Flamengo ele já entra em campo com o time praticamente reserva, mas muito misto. Aí quando o Flamengo vai substituir, o Flamengo bota em campo Arrascaeta, Pedro, Samuel Lino. Quando o Vasco vinha... Quero falar muito do Vinha hoje. E aí, o Vasco, quando o Vasco começa a mexer, tem a saída do Robert Renan, aí entra o zagueiro, mas aí quando o Vasco começa a mexer, você tira o Coutinho e bota o Matheus França. Não, mas por mais que seja um bom jogador, mas não é o mesmo nível. Você tira aí entra o David, que entra bem. Mas aí quando o Vasco perde o menino Barros, tem que entrar o Matheus Carvalho, que é um jogador que tem um nível abaixo. Então, assim, quando o Flamengo começa a mexer, o time do Flamengo evolui. Quando o Vasco começa a mexer, o time do Vasco piora. Então não tem como você cobrar do Vasco jogar de igual para igual com o Flamengo nos 90 minutos, porque o material humano é diferente. Eu concordo com você nesse ponto, tá certo, mas eu acho também, qual a questão também do Vasco, né? A gente viu esse cenário contra o próprio Botafogo. Quando o Vasco se lançava à frente, né, querendo virar o jogo, ele sofria pressão, pô. O Botafogo quase perdeu 2 oportunidades claras de gol. No contra-ataque por causa disso, que o Vasco se lançou à frente ali em algum momento, né? Sabe como é que é a defesa do Vasco, né? A gente não sabe se poderia acontecer isso no jogo contra o Flamengo, porque também é muito mais fácil também jogar compacto. Mas tá ali igual o jogo do Flamengo. Mas tem um detalhe também que tá assim, o Vasco, na minha visão, era um time mais vulnerável do que fosse, porque, por exemplo, pra mim, essa escalação do Vasco, que jogou ontem, pra mim é ideal, com exceção do Piton, que não jogou por questão clínica, e o Tietê, que deve entrar no meio. Provavelmente ou vai sair o Moura, ou seja, acho que o Barros não sai, tá muito bem, e o Piton, mas esse é o Vasco. O Vasco contratou com a dupla de zaga, que o Vasco contratou agora, que o Vasco acabou de fazer na janela. Quando o Vasco substitui, entrou o Anderson Gomes, entra o Matheus França, o David, que voltou de lesão há pouco tempo, por mais que não mantenha o nível dos jogadores estão, eles conseguem entregar alguma coisa. Contra o Botafogo, o Vasco não tinha essa zaga. Eu dei só um exemplo. O Carlos Cuesta, a partida que o Carlos Cuesta fez ontem é um absurdo. Mas o que eu quero dizer, cara? Porra, imagina o Vasco se lançar o ataque. Você acabou de falar, olha o material que o Flamengo tem. Porra, aí entrou Luiz Araújo, Samuel Lino, Pedro, Arrascaeta, Vinha. Pô, cara, você se lançar à frente com um time desse, pô, ele era mais cômodo, porque o time já tá numa pressão por causa do rebaixamento. Pô, ele já jogou assim, o Fernando Diniz talvez já viu que o Vasco manteve bem assim, compacto, e ficou saindo no contra-ataque. Eu acho que a proposta que o Vasco fez foi uma proposta boa. O Vasco teve chance de fazer gol, entendeu? Agora... Cara, hoje em dia você não vê ninguém saindo pra jogar contra o Flamengo, pra tentar encarar o Flamengo jogar pra igual de peito. Você citou Juventude, você citou, né, os times que estão na zona ali. Juventude, você citou Vitória, você citou Fortaleza e você citou... Santos e Grêmio. Não, tem mais um desses que é prateleira abaixo. Vitória, Fortaleza, Santos. Juventude, Grêmio. Enfim, não tô lembrando o outro time ali. Mas, beleza. Todos esses times, quando baixaram o bloco contra o Flamengo, eles tiveram azar do Flamengo estar no bom dia. O que tem em comum esses times dentro do Maracanã? Todos eles tomaram de 5. Fortaleza, o que tomou de menos foi o Grêmio desses que eu falei, dos pequenos ali. Foi 5 pro Fortaleza, 6 pro Juventude e 8 pro Vitória. Mas é um risco, mano, é uma estratégia, cara. Tudo bem, mas é uma estratégia errada, cara. Você não pode... Mas aí cara, também... olha só, aonde o Vasco fez gol? Em qual período que o Vasco fez gol no jogo? Foi de bola parada. No primeiro tempo. Foi quando o Vasco tava marcando alto, o Vasco tava jogando. O problema do Vasco... Por que o Vasco nos últimos 33 jogos, o Vasco venceu 2 jogos do Flamengo? Porque o Vasco, ele abdica de jogar. Quando o Vasco jogou,
minimamente ele competiu. Quando? 2021, o Vasco ganha do Flamengo, ganha bem, 3-1 dentro do Maracanã. O Vasco ano passado, 2023, que é a última vitória do Vasco, ele ganha por 1-0 do Flamengo dentro do Maracanã. Porque ele do Puma Rodrigues, porque o Vasco minimamente jogou. A gente está falando de um esporte que ele te permite que o melhor perca pro pior. A gente não está falando de vôlei, a gente não está falando de basquete, onde 99% das equipes melhores vencem. Os menores não têm chance. Ali, cara, desculpa. Você tem que minimamente competir. Você tem que jogar. Você não pode chamar o Flamengo pra dentro. Todo mundo que chamou o Flamengo pra dentro do seu campo tomou goleada esse ano. Mas é difícil você tentar... Mas o Vasco, eu não vi o Vasco jogando mal assim como tá falando. O Vasco ele saiu, cara. O Vasco ele se defendeu bem e saiu pra atacar bem, mano. No segundo tempo, entendeu? o Flamengo é um time que não... pequenou. Foi uma estratégia de jogo. O Abel não faz isso com o Palmeiras? O Flamengo é um time que não gosta de correr pra trás. O Vasco teve uma ou duas chances assim de contra-ataque. Teve a bola que o Arranha vai arrastando. Que ele dá um tapa pra dentro que o Léo Ortiz consegue cortar com a última parte do pé dele. Entendi. Se ele não corta, o Ressara na cara do gol, o Vasco podia ganhar o jogo. Teve a bola do Matheus França que acho que ele se precipitou na finalização, que o Rossi fez defesa, mas ele poderia ter ido pra dentro do Léo Ortiz, feito o drible e tentado finalizar assim. Eu acho que a estratégia do Vasco acabou dando certo, mas aquilo que você falou, poderia ter dado errado. Se aquela bola sobra pro Pedro, o Pedro consegue finalizar melhor. Enfim, teve a bola no travessão do Saúl. Teve a bola no travessão do Saúl. O Jardim, aquela mas acho que o Saúl tá com alguma assim. parada, o Saúl, porque o Saúl tá com alguma sorte aí, tem que fazer uma oração por ele, que ele tá batendo sempre na trave, mas uma hora vai sair esse gol. Não, vai sair. Mas ele, contra os Estudiantes, ele manda uma de direita, né? Pô, vou até aproveitar, tu fez a sua análise aí, eu concordei em parte com você. Mas eu tô fazendo, tipo assim, eu tô na visão meio que do Vascaíno, tá, cara? Eu tô querendo ver como o Vascaíno, porque o Vascaíno, porra, cara, ele sempre foi pra um clássico contra o Flamengo, né? Porra, caralho, clássico, é de igual pra igual, porra. O Vasco não tá satisfeito, cara. Pelo contrário, tá satisfeito. Se eu tivesse analisando como um flamenguista, eu estaria zoando o Vasco. Eu estaria zoando porque os caras estão comemorando. Isso tá me incomodando. Isso não tá me... Eu não tô zoando. Tu não entendeu, tá ligado? Isso tá me incomodando porque o Vasco é muito grande, cara. Eu não falei nesse aspecto, não. Eu falo na visão do Flamengo. Quem é o Flamengo não pode jogar defendendo. O Flamengo tem que sempre querer atacar. Sempre com a posse de bola. Você tá com essa visão. Mas o Diniz ontem jogou por estratégia. Isso na minha visão, como eu falei, né? Vou assim pra minha análise do jogo. Concordei em parte com você, mas eu tenho uma figura aí principal que eu acho que pra mim, que dificultou o jogo do Flamengo, né? Em diversas partes, né? Do jogo. O nome dele, né? Ai, meu diretor. Tô aqui da câmera, eu tenho que falar. Alan, não dá mais pra você, filho. Felipe Luiz, meu Deus, mano. Arranja aí, ó. Bota o Léo Ortiz. Ele podia fazer várias coisas ontem. Trazer o Léo Ortiz pra falou que não quer jogar de meio. Hã? Léo Ortiz não joga mais de meio. Não, por causa do Felipe Luiz. Não, ele não quer. Ele não quer? Por que ele jogou com o Titão na época? Porque ele tava tentando virar titular. Ele era reserva. O titular era o Fabrício Bruno. Não, mas aí agora... Ele passou 6 meses no banco, Passou, mas, não, eu concordo com você, mano. Mas agora é tipo assim, o time tá precisando. Não tá precisando. O Alan. Você tem o Alan. Você tem o Alan, você tem o Vitor Araújo, cara. Torcida do Flamengo. De novo, Dino. Torcida do Flamengo. Você tá satisfeita com o Alan? Não é possível. Ele não marca. Entendendo o que eu tô querendo. Você não tá entendendo. Se você quer ter um... Olha só. Você tem um grupo na mão. Bagulho, discussão ao vivo. Você tem um elenco na mão. Pra você manter teu elenco na mão, irmão, você não pode pegar um zagueiro que é titular na zaga e colocar ele pra jogar de volante na frente do Alan, que tá bem fisicamente, que tá bem clinicamente. Não, mas aí você, pô... Que tá treinando normal. Mas quantas vezes... Cara, você perde o grupo, cara. Perde o grupo, não, se eu sou meio campo e eu tô perdendo minha vaga pro zagueiro, eu tô mas assim, a visão, mano, eu tenho que ver o que é melhor pro meu time, mano. Não é isso, pô. Hoje o Alan não tá bem, mas mano. Assim, vamos lá. O Alan ele não marca. O Alan ele só joga mas pro o Alan no jogo de ontem foi um dos menores. Mas deixa eu perguntar. Mas o estilo do Flamengo, como eu vou te citar, a questão de marcação-pressão. O Flamengo não consegue sair jogando por quê, cara? Vem o Rossi sai jogando, toca no zagueiro, vem o Alan receber a bola. O Alan não consegue ter um passe vertical, que é o Pulgar, que é o que o Jorginho faz. A entrada do Vinha beleza. Corrigir essa saída de bola. Não, mas aí... tanto do Vinha, o Vinha entrou ontem quebrando a bola. Eu quero falar pediu tanto o Vinha. Fala aí do Vinha aí agora. Não, calma aí, eu vou chegar lá. Mas vamos ao Alan, tava falando aqui. Ele é um jogador, cara, que ele não consegue te dar sustentação defensiva. Ele não marca bem, ele só cerca, ele corre que nem um maluco pro lado pro outro. Fica passeando em campo, é entregador Sedex, não sei. Mano, e ele não consegue ocupar bem os espaços ali, não consegue dar um parte vertical. O Saúl errou bastante ontem, mas, pô, um jogador ótimo. Mas ele não
Ficou sobrecarregado. Ficou super sobrecarregado. Porque Yuri, ele não ajuda, o Alan não ajuda. Eu vou dar uma moral aqui. E em relação ao Vinha, realmente, Vinha entrou muito mal ontem, pô. Entrou muito mal. Mas então, o Felipe Luiz não bota o cara pra jogar. Só uma não tem sequência. Não, Cara, não tem. Calma aí, Jogo. Só mandar o alô. Não bota Valeu, porque meu tá pai mal. de Yuri de Dírio. Pô, fiz a análise aqui. Os caras Chama só de quer... Yuri Lima que fica mais Yuri fácil. Lima? Pô, vamos ver o lado do Vascão. Os caras só querem falar do Flamengo. Mas Não, fala aí não, do não, Alan não. aí. Fala aí do Alan aí. Eu tô querendo defender o Vasco aqui, o tamanho do Vasco, os próprios vascaínos estão querendo Cara, diminuir o vocês Vasco. estão falando Não, aí do Alan. Fala do Vinha aí que eu quero fazer uma pergunta. Não, pra pede pro vocês, pessoal também, né? já que você citou. A tua tia tá te defendendo aí, falando, só ela que tá falando com a tia, ó, dá pra defender porque é teu sobrinho, não, não. Ela tem visão é onde, dela. qual câmera que tá, diretor? Aqui, Ó, A tia dele falou. alô, tia Suzane, tá defendendo porque é teu sobrinho, Não, não. Não, ela acabou de Fala falar que como prefere o Everton flamenguista. Araújo. Que isso? Então, vamos lá. A senhora bolou tudo, tio. Pô, aí é Joga botou outro enquete maluco no pra ver pagode. se o pessoal do Vasco, né, os torcedores de Vasco, ficaram satisfeitos com a atuação de ontem ou se não gostaram, acham tá. que o... Vamos fazer. Vamos, Deixa eu Vinha. perguntar do Vinha aí. Fala aí do Então, Vinha que depois eu quero Não, perguntar. o Vinha, um negócio mano, o pra Vinha vocês. jogou, o cara entrou mal, teve oportunidade. Concordo que você pode falar, pô, não, o cara já não tem oportunidade. Quando tem oportunidade tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Porém, cara, o cara também não tem uma sequência. Quantos jogos também que ele entrou bem que o Felipe Luiz não deu sequência pra ele? Olha só. Felipe Luiz tá com ele no dia a dia. Felipe Luiz tá vendo o que ele tá apresentando nos treinamentos. Se ele não entra, se ele é o terceiro da hierarquia, é porque ele não tá bem, pô. Minimamente ele não tá treinando bem, não tá entregando o que o Felipe Luiz quer. Certo? Não, isso, mas é achismo. Isso, eu lembrei de você ontem. É achismo. Eu lembrei de você ontem, quando ele entrou. E aí ele entrou errando tudo. E eu falei, eu quero falar do Vinha amanhã. Pra provar pra ele que o Vinha tá em último, tem um porquê, porra. E não é porque eu acho você feio, eu vou botar você no banco. Não é isso. O cara tá treinando mal, os outros dois estão entregando mais. Concordo que o Alexandre tem se contundido muito. Não, mas tem evidência? Quantas vezes o Vinha entrou bem pra caraca e o Vinha não entra. O Vinha entra bem? O Vinha entrou bem contra o Bragantino. O Vinha foi titular mais 2 ou 3 jogos na sequência. Jogando e bem. O Vinha jogando caiu bem. o ritmo, cara. O que é o ritmo, cara? Todo mundo. Ó, pode comentar aí, filho. Comenta aí, Pidente. Ó, Vinha jogou mal nos outros jogos? Eu vi o Vinha jogando bem, pô. E o Felipe Luiz não deu sequência ao futebol do cara, pô. O Felipe, tu fala de uma forma como se o Felipe Ele não Luiz deu tenha sequência. chegado. Ele chegou, botou o Alexandre. Eu gosto do Vinha e vou tirar ele. Aí depois veio quem? Quem que ele botou depois? Ayrton Lucas, pô. E Ayrton Lucas também não tava nem Que é o lateral que nós tá entregando hoje é o Ayrton Lucas, cara. Pô, mano, é a tua opinião, cara. Não! Eu e a torcida, maioria ali, não. A maioria que eu vejo no pessoal. Mas eu acho que ontem eles viram por que o Vinha não tem entrado. Cara, mas só isso. Você tá jogando. Ontem, olha cara, só. quantas atuações ruins que o Ayrton Lucas teve? Aí agora o Vinha tem a primeira atuação dele ruim e você tá julgando Você o tá cara. de prova. Eu venho defendendo o Ayrton Lucas desde a Copa do Mundo de Não, Clubes. você tá defendendo, mas tô falando, e ele teve atuações ruins, cara. Então, mas eu tô defendendo, olha só. E o Vinha não merecia nenhuma Tô falando oportunidade como se eu quando ele tava estivesse ruim. elogiando o Ayrton Lucas como se ele não estivesse merecendo. Eu tenho elogiado ele desde a Copa do Mundo de Clubes. Eu acho que eu falei isso pra você em off também, que o Ayrton Lucas foi um dos melhores jogadores do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Não falei isso pra você? Falei em off, Falou. falei em tudo. Então, eu tô defendendo um cara que tem jogado bem, pô. Não é porque eu gosto dele. Eu não gosto do Ayrton, tipo, se fosse a minha hierarquia, pelo que eu vi do auge dos 3, pra mim ele estaria em terceiro lugar. Então, aí Tá entendendo? Mas eu tenho que elogiar o cara e tenho que falar. E pra completar o Vinha, ontem ele entra pra melhorar essa saída de bola. Né? Que o Flamengo, que o Alan, ele descia pra fazer a saída de bola, como o Jorginho faz, né? E como o De La Cruz fez contra o Estudiantes. E você abre os dois zagueiros e ele entra, né, pra fazer a saída de bola. Com a entrada do Vinha, a ideia era o Vinha descer, né? O Léo Pereira dá um passo pro lado, o Léo Pereira não, desculpa, o Danilo dá um passo pro lado e jogar por dentro, para fazer essa linha de 3 e o Léo Ortiz entrar, ainda muito pela qualidade que vocês podem observar. O Léo Ortiz no segundo tempo tentou muito esse lançamento, tanto ele quanto o Danilo, nas costas dos laterais do Vasco. Nenhuma deu certo. Porque o Vasco estava bem postado defensivamente. Tá? É o que eu falo, mais uma vez, a minha crítica com o Vasco não é defensivamente, tá ligado? É na fase ofensiva do segundo tempo. Mas eu acho que o Vasco, defensivamente, fez um jogo sensacional, pô. Só pra
Debate maneiro, rapaziada, aí parabenizando. É assim, hoje o debate foi maneiro mesmo, rolando negócio aí. É um clássico, eles né, têm a irmão? discussão Um sobre clássico o gera é. confusão. Um clássico gera confusão. Só fiquei dando uma olhada aqui no chat, mandar um alô pro meu compadre Marcos, o MK pra ele. Pô, tu falou um monte de loucura aqui, cara. Eu vou reproduzir não mais. Tamo junto. Falar o Gladys também que falou Diniz, Sirma com o Cocão. Cara, eu também acho isso. O Diniz aí tem umas coisas na cabeça dele que Matheus ninguém Carvalho entende. não dá, não. Que, pô, o cara, todo jogo que ele entra, ele faz besteira. Ontem ele só não conseguiu porque o Diniz botou ele um pouquinho de tempo. Se tem mais 5 minutos, ele ia dar um jeito de fazer a bobagem. Mas, enfim, a coisa da cabeça do Diniz. E assim, eu queria, já que vocês falaram bastante de Flamengo, como você falou, parabenizar o setor defensivo do Vasco. Falar um pouquinho do Vasco, gostaria de falar. A dupla de zaga que o Vasco vai formar, que, cara, vai ser muito boa. Forte. E forte. E um negócio que eu gosto, é um negócio particular meu. Eu gosto de 2 zagueiros pretos, negão, forte. Impõe respeito, intimida o adversário. É um negócio, aquele Carlos Cuesta chega junto, é o tipo de zagueiro que eu gosto. Robertinho Renan, muito Seleção, técnico, é, Robertinho Renan, colombiano. muito bom. Felizmente saiu, teve a lesão lá, negócio de concussão. Mas se Deus quiser não vai ser nada grave, já vai estar de volta. Não contra o Bahia, por causa de protocolo, mas no próximo final de semana. Então acho que o Vasco está formando a dupla de zaga muito boa. Falar do Paulo Henrique é chovendo molhado. Chovendo molhado, jogou muito. Mas, enfim, o menino Barros também do Vasco, cara, um moleque que Muito tava lá no bom América jogador. Mineiro. Muito bom jogador. Muito bom jogador. Então, assim, o Vasco, eu acho que o Vasco ele tem tudo pra ter um final de ano tranquilo, sonhar até E aí pensar na com Sul-Americana calma, né? e aí pensar bem, preparar pra Copa do Brasil. Copa do Porque Brasil. se esse time fechar legal, formar com Paulo Henrique, Cuesta, Robertinho Renan, Piton, acredito eu, Barros, Tietê, Coutinho, Ryan, Nuno e Verrete, com as opções que tem André Gomes, Matheus França, enfim. Sim. O Vasco tem tudo para se tornar um time bem competitivo aí nessa reta final de campeonato e, claro, 2 jogos que tem para chegar à final contra o Cara, Fluminense, e assim, fazer um jogo de igual para igual e até sonhar aí com o título da Copa do Brasil. Se você- E só quero fazer a pergunta para vocês, porque Não, assim... rapidinho, só para não fugir do assunto do Vasco. Vai. E se você. E assim, com as contratações, o Felipe Luiz ele até cita ontem na coletiva, na entrevista coletiva dele, que o Vasco se reforçou, fez uma boa janela. A gente já vinha falando Boa isso. janela mesmo. A gente fez, e eu acho que com os nomes que o Vasco tem hoje, comparando aos elencos que brigam pela mesma coisa que ele hoje, ali de meio de tabela para Ele baixo, evoluiu. o Vasco ele é melhor do que a maioria, cara. Eu acho ele melhor do que a maioria. Dos Eu times que acho estão tem ali, muito a acho que evoluir. Sim. dos times que estão ali, o Vasco e o Grêmio fizeram uma boa janela e acredito que eles possam Sim. crescer agora nessa reta final e ter um final de ano mais tranquilo. Mas